mais um episódio do Fala aí Sesmac, o maior podcast educacional de Alagoas. Muito bom. E reforçando aqui que estamos participando, né, nesse mês de março, ainda contemplando o mês das mulheres, o podcast é delas, dá vozes às mulheres. Então aqui vamos ter uma representante também para esse tema de hoje, né, João? Muito legal, com certeza, Águida. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing do Sesmac, e a gente vai adentrar em um tema muito importante, fundamental e necessário para as crianças, para que elas tenham um desenvolvimento saudável, melhore a qualidade de vida não só dela, mas da família também que a acompanha, né? E está falando da fisioterapia pediátrica, João. Isso. A fisioterapia é uma ciência muito importante, né, para todos nós. E hoje vamos dar um recorte, tanto falar um pouco da fisioterapia de uma maneira global, mas vamos ter esse recorte na fisioterapia pediátrica, né? E para isso, Águida, trouxemos uma egressa e um aluno. Exatamente. Não é? Com muita satisfação. Eu gostaria que a Karine fizesse depois a apresentação, a breve apresentação da sua história, e o Miguel, que também está aqui no 8º período, né? Aluno de iniciação científica. E vamos ter uma conversa bem legal aqui, né? Se Deus quiser. E quem é você? Eu Tá já parecendo aquele programa. Quem é você? É verdade. Tá vendo, Águida? Toda vez estou esquecendo de mim. Como é que pode? Já pensou, João? Eu sou o João Sampaio, pró-reitor de planejamento do Sesmac. É uma grande satisfação estar com vocês e, por favor, se apresentem. Sejam bem-vindos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, do Centro Universitário Sesmac, para mais uma oportunidade. Eu sempre sou muito lisonjeada pelos convites que o Centro Universitário faz para participar dos eventos. E eu vou me apresentar agora. Me chamo Karine Vasconcelos, sou fisioterapeuta infantil, formada há 9 anos e estou desde a metade da faculdade me especializando na área do infantil. Hoje eu tenho 2 pós-graduação, uma em psicomotricidade, outra em pediatria e neonatologia, e tenho algumas formações, que é o conceito neuroevolutivo Bobat, ABA, que é mais relacionado à análise do comportamento, e eu também recentemente fiz uma formação de neuromodulação, e nos próximos dias estarei fazendo uma formação de treino de marcha. Então, nos próximos dias já estarei iniciando também um novo conceito, uma nova metodologia de atendimento. Que maravilha. Não para, né, Karine? Né? Conhecimento é tudo, né? Conhecimento sempre se amplia, vem novidades, né? E a gente vai adquirindo para implementar da melhor forma, Isso, né? tudo para a melhora dos nossos pacientes. Perfeito. Meu nome é Miguel Oliveira. Agradeço também pelo convite, que é uma experiência nova para mim. Você vai amar participar. Falando um pouco de mim, eu sou acadêmico do 8º período. Estou terminando o 4º ano, já estou no estágio e logo mais no comércio também, no mercado de trabalho, com certeza. A iniciação científica, como se dá lá no Sesmac na fisioterapia? É um projeto, o nome é Projeto Semente de Iniciação Científica, que é o PSIC. Sim. Que aí ele dá essa chance pra gente, para os alunos, não só de fisioterapia, mas como todo o paciente de saúde, de submeter trabalhos para a gente conseguir criar evidência, melhorar esse mundo da ciência em si, né? Isso. Gerar dados, essas coisas. E aí eles têm tanta proposta da bolsa, eles conseguem ajudar com a gente com bolsa de dinheiro mesmo, como também tem um voluntário, que eles ajudam com o espaço e tudo mais. É importante porque vai ampliando o conhecimento, né? Isso. Quando a gente entra num projeto de iniciação científica, a gente precisa pesquisar, estudar mais. Então, acho que o conhecimento fica... Exatamente. Tanto é que no curso em si a gente é incentivado desde o começo a prática baseada em evidência. Então, também incentivar a gente a criar essa evidência é de extrema importância. Maravilhoso. Muito bom. E certeza. para iniciar, o João já tinha colocado no início que a gente queria que vocês falassem um pouquinho quem é o profissional, né, da fisioterapia, o fisioterapeuta, para depois a gente falar um pouco dessa especialidade específica aí da pediatria, da neuropediatria, não é isso? O profissional da fisioterapia, ele vem para agregar e para trazer mais funcionalidade para o indivíduo, seja ele de uma demanda ortopédica, neurológica, respiratória. O nosso objetivo é realmente trazer uma qualidade de vida para o indivíduo e uma funcionalidade mais próxima do adequado para aquele paciente.
E aí eu tenho uma curiosidade, João, porque assim, a Karine no início falou, né, que ela se apaixonou já no meio do curso ali, já foi buscando essa área específica do infantil. O Miguel nos bastidores também comentou isso, que se apaixonou, né? Identificou também, se identificou, e eu queria saber como foi que surgiu essa paixão aí. Em que ponto? Algum trabalho específico? O que aconteceu? Algum atendimento que vocês fizeram? Porque vocês vivenciam isso na faculdade, né? Isso, atendimentos mesmo reais. Sim. Você quer falar primeiro? Inicialmente, já no primeiro período, onde a gente tem a vivência nos setores, nós alunos temos essa oportunidade brilhante de circular nos setores. E aí, ao visitar o setor da pediatria, eu já me encantei desde então. E aí, continuei essa saga, esse interesse. E assim que tive a oportunidade de participar de projetos de extensão, eu fiz a prova e passei. Coincidentemente, passei pela segunda vez e fiquei 2 anos consecutivos no projeto de extensão que chamava-se Follow Up. Eu sei qual é esse projeto, é lindíssimo. Ele era liderado pela fisioterapeuta e professora ainda, Clarissa Cotrim, que eu peguei como uma referência. No primeiro dia que eu vi atendendo ali, eu me apaixonei. E até hoje eu tenho como uma referência muito grande para mim na área da pediatria. Então, a partir daí, eu meio que colei e segui em frente. Depois fui monitora, depois me formei e até hoje eu sigo na área da pediatria. Como é importante, né? Como é legal ter esses trabalhos, esses projetos de extensão, de iniciação científica, né? Porque cria também essa oportunidade do aluno, né? Daquele que está se inserindo na profissão, vislumbrar uma área de atuação, né? Então, ela não precisa ir até o final do curso para daí pensar, né? Isso daí proporciona aí uma reflexão, né? Para já vislumbrar o que vai fazer, né? Você já vivencia, já passa por aquela experiência e vai tendo noção E acaba sendo, assim, a nossa base. Porque ainda hoje eu lembro de ensinamentos que eu tive na faculdade. E que se não tivesse tido uma base tão boa, talvez eu não estivesse sendo uma profissional tão legal como estou sendo hoje. Já o meu caso foi mais cedo. Minha mãe sempre disse que eu tenho sangue doce para criança. Desde pequenininho mesmo eu gostava dos bebês e tudo mais. Antes de conhecer a fisioterapia, inclusive. E aí as crianças foram meio que uma porta de entrada para eu conhecer a fisioterapia e querer cursar, inclusive. Que eu falo muito que se não fosse fisioterapia, não seria o que cursar, porque é só o que eu sei fazer. Muito bom. Fazer. Você é um privilegiado, né? Porque muitas pelo vezes que faz mesmo, verdade. né? Tanto é que eu conheci fisioterapia quando eu era criança ainda, que eu jogo basquete. Aí eu me machuquei e tive que conhecer a fisioterapia assim. E aí depois que eu me tratei e tudo mais, gostei muito do ambiente, tá lá. E aí uma amiga minha fez o trabalho dela com o meu time de basquete. A gente era criança ainda. E aí eu juntei 2 coisas que eu amava. Eu fiz, poxa, o esporte e com criança. Então é isso que eu quero fazer. Aí quando eu entrei no curso em si, eu desapeguei um pouco do esporte, mas a criança permaneceu lá. Já tem aquele dom ali, né, em você. E tem que ter uma habilidade, né? Porque eu fico pensando, são fofos, encanta, lógico, né? Mas é desafiador, né? Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Até existe uma diferença, isso eu falo, né? Sim. Obviamente, quando é um bebezinho que não fala nem nada, né? Você não tem esse recurso de perguntar e ele responder o que sente, né? Então, é bem desafiador, imagino eu, né? Tem coisas que só a experiência mesmo é que vai ensinar pra gente como proceder em alguns momentos. Por exemplo, com alguns anos já de experiência, a gente já consegue perceber pelo olhar da criança o que ela deseja ou o que não deseja naquele momento. E o que a gente pode utilizar como reforçador para que a terapia seja mais prazerosa. Uma conversa também com a família é muito interessante para que a gente conheça um pouco da criança, do histórico e consiga utilizar também alguns recursos de interesse daquela criança junto com a terapia para tornar aquele momento mais prazeroso. As crianças que nascem prematuras, elas geralmente precisam do auxílio da fisioterapia ou só em casos específicos? A criança que nasce prematura, ela já perdeu um tempinho de estímulo ali na barriga. Não é por acaso que a criança ela fica 41 semanas dentro da barriguinha da mamãe. Ela está ali para se desenvolver e sair no momento correto. E a partir do momento que ela sai antes do tempo, então ela ficou privada de alguns estímulos adequados. Então, quando ela sai antes do tempo e vai para um ambiente totalmente desfavorável, porque geralmente elas vão para uma UTI NEO, quanto maior o grau de prematuridade,
mais os riscos que podem trazer para o seu desenvolvimento, porque ela vai ser submetida a dias, a talvez até meses de uso de oxigênio, internação no hospital, e tudo isso traz para elas risco para o seu desenvolvimento. E o que é que a fisioterapia vai fazer para melhorar a funcionalidade dessas crianças? O objetivo da físio já começa desde o hospital, com as minhas colegas. Eu não atuo nessa área, mas tenho muitas colegas que atuam na parte respiratória, que na UTI NEL já vai iniciando algumas estimulações, algumas mobilizações, mas após o hospital, após a alta, que chega até mim, a gente tem como objetivo aproximar essa idade dela corrigida. A gente geralmente faz um cálculo, reduzindo o tempo que ela saiu, e aí tem uma noção da idade corrigida. E a gente tenta aproximar essa idade corrigida para a idade dela cronológica através dos estímulos. O nosso objetivo é que, ao chegar aos 2 anos, essa criança não apresente mais necessidades de estar em acompanhamento. A gente tenta aproximar os marcos motores o mais rápido e precoce possível, e também observando os outros domínios do desenvolvimento. A criança estando em terapia, a gente vai ter noção de como está a linguagem. Se necessário, vamos sinalizar para a fono. A gente vai ter noção de como vai estar o sistema sensorial dela. E aí, precisando, nós vamos sinalizar a terapia ocupacional. Então, é toda uma equipe juntos para trazer uma funcionalidade para essa criança, para lá na frente ela não precisar mais da gente. Ótimo. Você tinha falado também nos bastidores, né, quem está conversando, que vocês fazem esse cálculo, geralmente... Da idade corrigida. Da idade corrigida. Como é que funciona? Tu estava me explicando. Então, é porque, como a gente fala, a criança nasceu mais cedo, mas justamente por nascer mais cedo ela está atrasada. Certo. Então, a gente pensa nela, quando a gente faz o cálculo da idade, a gente pensa nela com um pouquinho de atraso, um pouquinho antes. Por exemplo, a criança que nasceu 2 meses antes, se ela está com 5 meses de idade, ela vai estar corrigida com 3. Ah, ok. Então, quando a gente pensa nos marcos motores, a gente direciona para uma criança de 3 meses, em vez de uma criança com 5. Muita gente acha que a fisioterapia é só reabilitação, mas a gente previne também. Importante vocês falarem isso, porque realmente quando pensa físio, né, eu e o João nós precisamos há pouco tempo da físio, de Por verdade, por coincidência. no mesmo Eu lugar. fui o ombro direito e ele o ombro esquerdo. Completaram, né? E foi uma questão de reabilitação, e é tão engraçado o trabalho assim da físio, como eu vi. Gente, é impressionante. A gente vence aqueles movimentos pequenos, simples, que a pessoa pensa que não vai ter resultado. Isso. Eu não sinto mais dores desde quando eu fiz a fisioterapia. E vai sabendo de casos, né, de pessoas que não fizeram, né, a fisioterapia e realmente ficam com limitações de movimento, né? Exatamente. Mas eu fiquei curiosa com essa sua fala agora. Eu queria até que vocês abordassem. Porque realmente, na mente da maioria das pessoas, quando pensa fisioterapia, é pós um trauma, Foi o meu algum caso, problema. né? Pronto, como o meu Isso, também, o do João. Né? isso. Então, mas você trouxe uma palavra chamada prevenção. Isso. Como é que funciona? Eu queria entender isso. A gente pega muito na tecla de educação em saúde. Então, não só de atraso que a gente fala de tudo, no geral, da saúde no geral. Aí a gente fala muito dos estímulos que tem que ter em casa, da participação da família, que é importantíssima, como as atividades que ela tem que fazer, isso no geral. Quer complementar? Eu acho que é isso mesmo, prevenir não só na área da pediatria, né, como vocês já relataram, a importância da físio em outras áreas, prevenção de lesão, pessoas que trabalham muito tempo sentado, muito tempo em pé, e aí a fisioterapia vem também prevenir outros desalinhamentos, desvios, que essas pessoas podem ter também devido ao trabalho repetitivo, por exemplo. E na criança prematura, a gente vai prevenir que ela venha a ter maiores atrasos, tentar aproximar a idade dela para uma idade cronológica, para que ela não venha a precisar de mais intervenções quando estiver mais velha. Há um processo evolutivo, vamos dizer assim, padrão, né, traçado, que necessariamente todo mundo que eu falo, as crianças que passam para as outras fases, adolescência, enfim, adultos. O processo, né? De Né? crescimento, né? Existe um padrão que vocês identificam e vai mensurando de acordo com esse Isso. padrão, né? Mais ou Isso. menos nesse sentido. Existem escalas hoje que Escalas. auxiliam a gente nisso. Tá. A caderneta da vacinação é uma grande aliada, porque ela também mostra para a gente quando a criança precisa estar realizando aquela função. Por exemplo, existem escalas que a gente utiliza para triagem. Um exemplo delas é a escala de Denver 2. A gente avalia todas as áreas de desenvolvimento daquele bebê. Socialização,
motor fino, linguagem, motor grosso. E aí, de acordo com a idade da criança, ela vai dizer pra gente se aquela criança está tendo um atraso ou não. E a gente vai intervir e encaminhar de acordo com o que aquele teste sinalizar pra gente. Então, a gente consegue ter uma noção baseado em um teste específico, padronizado, e consegue também lidar com mais segurança naquela situação e criar uma abordagem adequada para aquela criança. Ô, Karine e Miguel, tem uma coisa que... Aí eu vou entrar um pouquinho no mito ou verdade, tá? É sempre bom isso. Porque desde quando eu fui pequenininha eu usei, mas quando eu tive meus filhos já fui, não pode andajar. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel do andajar na vida da criança, né? Então, assim, porque vocês é que trabalham com essa, com essa parte. Até você falando, a gente percebe que caiu em desuso. E eles, né? talvez, os profissionais vão falar, porque os meus filhos já não utilizaram, porque já teve uma orientação de que não faria bem na formação, na estrutura de andar e tal. Eu não sei explicar bem isso, né? E é tanto que eu tinha um chamado Parajá. Vocês já ouviram falar? Parajá. Ele não andava, mas a criança tinha mobilidade de se virar. Era do mesmo jeitinho do andar, que é tipo aquela cadeirinha que você fica sentadinho. Tinha brinquedos, mas para dar o descanso aos pais, né? Já que o andar já não dava certo. Então, você colocava nele, ele não se movimentava, mas a criança tinha essa mobilidade de virar, mas não saía do canto com os pés forçando a musculatura dela, que eu não sei se é isso que atinge, que eu queria que vocês falassem. Isso. Eu pensei que era você, que é muito energética. Para, dá espraga. Tá Para. O Andajá em si, o nome dele é dispositivo de auxílio de marcha. Não só Andajá, como a bengala e tudo mais. Então, a gente vê isso como realmente que auxilie, que ajude a gente a trabalhar certas coisas. Então, ele não é que ele é proibido, que deveria ser usado, certo. mas ele tem que ter as dimensões corretas para cada pessoa. Não é um genérico que você vai comprar na loja de brinquedo, por exemplo. Certo. Esse andajá que ele está se referindo não é aquele andajá de sentar, é aquele de empurrar. É o de apoio para você sair, tá? Quando você está em isso. reabilitação. Sim. Certo. O que a sua pergunta Foi de criança, aqueles andajá de sentar, né? né? De sentar. Pronto. Aquele andajá não é recomendado por quê? Primeiro, porque a criança vai aprender a andar de forma errada. É isso que eu também escutei. Ela faz a pontinha de pé, e aí a descarga de peso, que era para ser no calcanhar, começa a ser na pontinha do pé. E ela não tem noção também do alinhamento do corpo dela. Então, o que é que ela faz? Ela coloca o corpinho para frente e se empurra e vai na máxima velocidade que ela conseguir. Fora o risco de acidentes. Então, assim, ele também cria para a criança uma falsa sensação de segurança. Porque se ela está ali, ela vai andar da forma que ela acha adequado, que não é a adequada, e ela vai se sentir segura. E aí, no momento que a gente tirar aquele andar ela não vai saber se proteger. Então, por isso que não é recomendado. Houve alguma proibição nesse sentido? Sim, foi proibido por conta dos riscos de acidentes, que estava acontecendo bastante. Então, houve uma intervenção aí para que... Isso. Mas aí a gente Engraçado já não comum, recomendava há um muito tempo. comum. Já o andador, que é o de empurrar, a gente até prescreve, sim, o de empurrar. Mas adaptado para a situação específica, que é o que você tinha falado, né? Entendi. Tá. Não queria chamar atenção porque muitas mães ainda usam, né? Então, assim, só um alerta porque pode prejudicar no decorrer. Eu penso em usar. É que as mães, às vezes, usam como um descanso mesmo. Mas assim como você falou, deixar um pouquinho ali. Mas se for para deixar um pouquinho, eu prefiro que deixe num cercadinho, num tapetinho, algo que seja mais seguro, que a criança consiga também se movimentar de forma saudável. Perfeito, muito bom isso. Porque a criança, não é culpa dela, ela só tá querendo brincar, né? Ela só quer isso. Isso. Gastar a energia dela. E ao brincar, tá aprendendo também, né? Sim, ela aprende com padrões diferentes. Isso. Não são adequados. Isso. E aí, quando ela utiliza o andajá, para corrigir é um pouco mais difícil. Eu já tive alguns pacientes. E aí, para fazer ela entender que a forma correta de colocar o pezinho no chão não é aquela, dá um certo trabalhinho. Mas não tem nada a ver com aquilo que eu tinha falado, de ter uma má formação na questão da ortopédica. Sim, ortopédica. Pode chegar a ter um encurtamento. Porque força tanto de uma forma errada, se ele não ficar é? muito tempo na pontinha do pé, ele pode ter um encurtamento. Que é outra consequência também, né, do andajá. Perfeito, perfeito. E aí eu tava pensando, João, tudo vai evoluindo, né? Sim. O andajá acho que é da época que eu era criança. Talvez ele... Por isso que ele não soube. Por isso que o Miguel não sabia. O Miguel não acompanhou esse andajá, não. Tenho certeza.
quero a bicicletinha. E aí, junto com a evolução do ser humano, da nossa... Tá vendo a evolução da tecnologia? Estamos aí, né, com as inteligências virtuais, artificiais, quer dizer, que eu estava comentando com eles, viu, João? Que eu vi hoje uma reportagem que a inteligência artificial já está criando códigos que nós não sabemos mais o que é que elas estão escrevendo. Que preocupação. Eu fiquei preocupada, vou mentir. Mas, em outro ponto, eu acredito que a tecnologia vem auxiliando bastante nas profissões, né? Então, a realidade é aumentada, né? A realidade virtual que você falou, que eu acredito que tem associado outras tecnologias também que têm ampliado, vamos dizer assim, a eficácia do resultado do trabalho de vocês. Eu queria saber o que vocês utilizam, né? Essa questão de imagens, né? Que vocês devem utilizar muito, né? A qualidade das imagens, né? O grau de exatidão, né? É isso que eu estava comentando com eles, que eu acho que fica mais preciso, né? Isso. Foi o que a Karine falou antes da gente começar, que a tela em si não é uma influência, mas quando a gente precisa usar, a gente usa de uma forma que seja funcional. Então, a gente tem 2 tipos de realidade virtual. Tem a imersiva e a não imersiva. A imersiva é quando a gente usa aquele óculos, que são os óculos, e o fone de ouvido, que a gente fica completamente imerso no ambiente. Então, a gente interage com tudo, tira da cabeça e tudo mais. E tem a não imersiva, que é o que a gente trabalha, né? Você trabalha e eu estou pesquisando. E aí, seria com jogos, que, por exemplo, a minha pesquisa, meu TCC é com o Xbox. Então, a gente vai colocar um jogo lá que a criança consegue interagir com o ambiente e a gente vai fazendo fisioterapia de uma forma que a criança está só brincando. Então, isso é maravilhoso, porque a ludicidade em si já atrai mais a criança para a terapia. Isso é massa. Falou em cidade e aí a gente vê cada vez mais as crianças, né, em apartamentos, né, e crianças presas, e muitas vezes a gente usa aquele discurso, né, das pessoas mais velhas, né, dizer que mudou muito o hábito das pessoas em não poder brincar da mesma forma, não ter a liberdade que tinha, não subir numa árvore, não levar não brincar uma de queda. queimado. Isso, até entre elas, né? Então houve uma restrição no movimento. E o próprio celular, né, a internet, ela paralisa muito a pessoa no sentido de que tira desse habitat, né, que seria dito natural. Como é que a fisioterapia enxerga aí, se já está vendo alguma influência nessa questão aí cognitiva, enfim, dessa nova geração, né? A gente privar a criança das tecnologias hoje em dia é quase que impossível. Isso. Então, a gente está trazendo como nosso aliado mesmo. Como a realidade virtual. No consultório, as crianças se sentem mais à vontade, elas conseguem entrar em um ambiente imaginário, conseguem conhecer outros ambientes sem precisar sair daquele local. E a gente consegue também conjugar a realidade virtual, o joguinho, com algum estímulo motor, de coordenação, de equilíbrio, pode ser acoplado também a uma esteira. Então, o que a gente pode fazer é indicar aos pais que usem as tecnologias também ao favor das brincadeiras. Sim. Como, por exemplo, o joguinho mesmo. Entendi. Não precisa só de ter um Xbox, por exemplo, para usar a realidade virtual. No próprio celular, é isso que eu ia perguntar. Isso. O próprio celular você pode utilizar ferramentas, eles vão estar na tela, mas vão estar praticando algo que vai ser importante para o desenvolvimento deles. Tem jogos no celular já que interagem com a pessoa. Faz a mesma coisa do Xbox, mas no celular. Então, muito bom. É muito mais acessível. Muito bom. E aí a gente vai estimulando. É isso que a gente quer. Perfeito. O Karine e Miguel, acho que Karine talvez tenha mais experiência por já atuar no mercado. Hoje, nós temos muito a questão do TEA, né? Sim. Crianças, a gente percebe que o número aumentou bastante, né? Hoje, no meu círculo de amizade, tem várias crianças. Então, existe um tratamento específico? Como é o olhar para essa criança? O autismo tem aumentado consideravelmente. Acredito que por conhecimento mesmo das pessoas, de buscarem diagnóstico o mais precoce possível, porque antigamente a gente não conhecia muito do autismo e às vezes o nosso coleguinha da sala tinha o transtorno. Sofria até bullying, né? Sofria bullying, a gente não sabia. Verdade. E hoje em dia as pessoas já têm essa informação e já procuram o mais rápido possível.
A fisioterapia, ela demorou um pouco para entrar nesse meio do autismo, porque até então a equipe base era a fono, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Mas entendeu-se que a parte motora também é muito importante para os autistas. A maioria deles apresentam tônus rebaixado, que não chega só a hipotonia igual, por exemplo, a uma criança com síndrome de Down. Mas ele apresenta uma baixa ativação muscular. Ele também apresenta um desalinhamento corporal. Muitos deles realizam ponta de pé. Então, assim, a fisioterapia tem total aí domínio nessa área para trabalhar essa parte motora de fortalecimento, de alinhamento postural e também de prevenção de deformidades. E também associado ao estímulo das habilidades motoras, como correr, pular, pedalar. Que maravilha. Ou seja, hoje uma equipe multidisciplinar pode dar esse suporte à família, né? Isso. A fisioterapia, ela vai estar sempre pedindo suporte a outras especialidades, como, por exemplo, ao lidar com uma paciente com um comportamento um pouco difícil, a gente pode também chamar a psicóloga, dizer, me ajuda aqui nesse caso, vamos entrar juntos. Ou um paciente que realiza a ponta de pé, e a gente sabe que é sensorial, então vamos chamar também a terapia ocupacional. A gente nunca vai trabalhar sozinho, sempre é toda uma equipe por trás daquele paciente. Eu acho isso fantástico. Cada um no seu papel, somando forças para um resultado. De formas diferentes, né? Já puxando um pouco o gancho disso, eu sou presidente da LAIND, que é a Liga Acadêmica Interprofissional do Neurodesenvolvimento Infantil. Que massa! Aí a gente pega muito essa questão do atendimento da abordagem interprofissional. Então a gente tem psicólogos, acadêmicos no caso, né? Da psicologia, da enfermagem, da medicina, da fisioterapia e da TO. E aí a gente faz de vez em quando umas discussões de caso clínico, geralmente para fazer essa abordagem. Eu acho muito, muito legal isso na graduação, porque muita reclamação de alguns profissionais é quando chegar no mercado de trabalho não sabe o que fazer. E vocês já vão tendo essa vivência já desde a graduação, né, com os projetos de extensão, com as ligas. Acho que as ligas são fundamentais. A gente acompanha muito a questão do trabalho das ligas, eu acho assim maravilhosas. Desde que eu assumi, eu pego muito isso. E eu quero que vocês, falo para as pessoas, que vocês usem o que estão aprendendo na aula no campo de prática. Que a gente conseguiu lá os atendimentos na clínica de fisioterapia, lá do SESMAC. E aí a gente tem atendimentos semanais que as pessoas podem ter essas abordagens. Podem usar o que realmente estão aprendendo nas aulas. Esse trabalho multidisciplinar, né, que muitas vezes pega esse atendimento das várias áreas de conhecimento, que o SESMAC, né, tem esse modelo, né, ele é realmente muito interessante até para interagir melhor as profissões e poder auxiliar, né? Auxiliar, quer dizer, a criar uma harmonia melhor e um entendimento, principalmente, melhor do que cada área, né, de atuação. Eu acho que o resultado ele se torna até mais rápido, Sim. porque ele é um somatório, né? Às vezes a físio vai até ali, aí a nutrição chega até aqui, a psicologia até aqui, e você vai somando forças e dando o melhor resultado para aquele paciente, que eu acho que é o objetivo, né? E é uma oportunidade também de conhecer outras profissões que lá na frente vai ser seus parceiros. Isso. Então, no estágio integrado, que eu participei também do SESMAC, que a gente geralmente participa no último ano, a gente conhece também educadores físicos, futuros educadores físicos, nutricionistas. E já aconteceu de, após formado, um encaminhar para outro e continuar essa troca também sobre os pacientes. Então, eu acho isso muito importante. Cria um network, né? Isso. Que é fundamental. Eu queria também ouvir de vocês, porque assim, a físio, eu estava assistindo, eu não sei se foi, acho que foi no Instagram, uma reportagem pequenininha, de um recorte, na verdade, porque no Instagram são cortes, eu vou pular um pouquinho da criança, mas na questão da físio mesmo. Ele tinha um tumor, e por conta desse tumor ele ficou paraplégico, certo? E ele estava com um fisioterapeuta reabilitando. E foi interessante que a esposa dele estava filmando, não sei se vocês viram, porque ela foi esses dias, estourou esse vídeo. Aí a esposa colocou o vídeo, ele na sessão da fisioterapia. Aí a fisioterapeuta pediu para ele, eu me arrepio, sou muito... levantar ele, e ele conseguiu ficar em pé. Chorava a fisioterapeuta e chorava a esposa de emoção. E assim, eu acredito que vocês já pegaram algum caso de superação que foi desafiador. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi o processo e como né? Que eu acho que deve ser tão gratificante. Observar essa evolução, né? Pô, justamente eu queria falar do meu primeiro paciente.
ele tem paralisia cerebral. E aí eu peguei ele, acho que ele já tinha 1 ano já de atendimento. Ele foi fazendo o trabalho que eu podia, porque a gente atende por semestre. Aí como são aulas práticas, a gente roda cada semestre. Aí no outro semestre, quando eu fui vê-lo, depois das férias, inclusive, aí ele já estava conseguindo caminhar. Com o andador, aí já estava conseguindo caminhar. Já foi a evolução. O olho cheio de lágrimas, né? Todinho. Maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. E até hoje eu acompanho ele de vez em quando. Eu sei os horários que ele tá lá e eu vou dar uma olhadinha. Termina criando aquele vínculo, né, Miguel? Com certeza. Tanto com ele como com os pais dele. Esse vínculo. Eu acho que Muito bom. cada evolução traz uma certa emoção pra gente e pra família também. Verdade. E vivenciar isso de perto não tem preço. Eu acho que não é a gente que traz tantos benefícios para os pacientes, é eles que trazem para a gente. Então, cada evolução, às vezes mínima que seja, uma criança prematura, que a mãe chegou para você, olha, eu quero começar a introdução alimentar. Mas ele está com muito atraso. Então, colocar ele apto para você ver ali, ele iniciando a introdução alimentar é uma coisa linda, maravilhosa. Ver um autista que você olhava que não tinha um controle postural bom e depois de muita ativação, muito exercício, muita paciência, ver que ele melhorou a postura é muito gratificante. Então, não tenho como dizer para você uma No caso específico, são situação. várias, Porque né? eu acho que todos os dias, cada paciente me emociona de uma forma diferente. Ah, então você deve se realizar na profissão, Sim, né? com certeza. Porque deve ser uma profissão encantadora. Você fazer parte, né, da vida, da melhoria da qualidade de vida de uma pessoa, né? E muitas vezes a pessoa está até desacreditada de alguma Sim, situação. Verdade. Então, por isso que cada situaçãozinha, cada evolução é uma conquista de verdade. Deve ser Isso. emocionante mesmo. Principalmente em casos de crianças mais graves. Quando você fala em desacreditar, eu lembro de pacientes que as mães já estão acostumadas com aquela condição e não conseguem ver mais possibilidades de evolução. E aí, quando a gente faz a avaliação, que olha para aquela criança, não só enxergando as limitações, mas também as suas potencialidades, a gente consegue ver que aquela criança tem muito potencial. Então, a gente vai lá buscar o potencial dela para engajar na terapia e começa a mostrar para a mãe uma certa evolução. E aí, ela olha para a gente e fala, nossa, eu não imaginava que ele tinha todo esse potencial, que ele conseguiria fazer isso. E aí, a gente cria para a mãe também uma outra cabeça de que ela precisa potencializar aquilo que ele já tem de bom e que ele tem um futuro lá na frente para seguir. Então, eu acho que a gente também serve como incentivo para toda a família. Com certeza. E precisa da família estar envolvida, né, João? Porque eu fico É um pensando... trabalho, eu estava pensando justamente nisso, Agda, né? Na necessidade de uma continuidade, né? Porque não pode ser uma... Né? Só naquele momento com a físio, né? Isso, e aí, né, muitas vezes a pessoa tem as limitações e o quanto a família é importante para dar esse apoio e seguir o tratamento, né? Porque, por exemplo, a sessão tem 1 hora e meia. E o resto da semana? Né? Passa em casa. Isso. Mas se os pais participam, porque, na verdade, quando eu penso na fisioterapia pediátrica, né? Você está ali envolvida não só com o paciente, Sim. mas com quem está acompanhando também. Isso, Apesar que na isso. fisioterapia geralmente tem acompanhantes, né? Mas quando é criança é que há uma necessidade ainda muito maior. E você trouxe para mim aqui esse olhar, dizer assim, mãe, seu filho é capaz. Isso, Se você isso. fizer isso, ele vai poder chegar lá, Isso. né? Então, que coisa linda, assim, de ver e de fazer a mãe também acreditar naquilo que é Isso. importante. E trazer eles junto pra gente na terapia, os pais, mostra para ele também possibilidades de estímulos em ambiente domiciliar. Não é que eles vão ser o fisioterapeuta do filho. Sim, mas vão trazer atividades, Mas né? ele vai conseguir posicionar ele para sentar de uma melhor forma, para se alimentar, para brincar. E é isso, eu acho que a parceria com a família é muito importante. Ela precisa estar sempre alinhada com toda a equipe, seja ela físio, fono, TO, psicólogo. Em todas as demandas que a família traz, ela tem que estar engajada junto. Porque aí o resultado, como o nosso colega falou, a gente está só 1 horinha, às vezes 2 ou 3 na semana. Mas 24 horas em casa, quem passa são os pais. Então, mais do que nós, quem mais conhece aquela criança são os pais. E o que a gente faz é uma porcentagem mínima. Se eles conseguirem complementar em casa o que a gente orienta, o resultado vai ser 100%. Não só em casa, porque tem muitos pais, já cansei de ver pais que a criança com 4, 5 anos não está na escola ainda. Isso. E aí, por qualquer coisinha que ela tenha, eles têm receio do bullying, que realmente Pode sofrer, é né? uma realidade. Mas é de extrema importância essa socialização, porque nem sempre os pais vão estar em casa. E aí a Isso. criança precisa desses amigos e tudo mais, de ter essa socialização para evoluir, tanto cognitivamente como
a parte motora. E quando ele falou agora em escola, também me lembrou algo que também é muito importante. Essa parceria do profissional com o profissional da escola. Sim. Sim. Porque às vezes a criança está na escola e é uma criança que o professor fala, mãe, ele não para, ele não fica sentado na cadeira, ele não se concentra. E às vezes o que está faltando é apenas um ajuste naquela cadeira, naquela mesinha, para que ele fique alinhado e confortável, né? para assistir aquela aula. Então, quando o nosso colega agora explanou de forma excelente, eu lembrei que a gente também precisa ter esse contato com os professores da escola. Para ajustar da melhor forma, né? Isso. A fisioterapia pediátrica é, naturalmente, só uma questão de curiosidade, que eu não sei nem se essa pergunta ela é tão objetiva. Ela vai até que idade? Existe um limite para Importante, dizer, João, se importante, porque nem todo caracterizar mundo tem esse conhecimento. isso, como pediátrica, né? Existe um limite? Como é Até que que funciona? idade vocês Até que atendem, idade? entendeu? É Olha, considerada pediátrica. Geralmente até os 18 anos, porque aí vai para adolescência e depois já torna-se adulto. Mas alguns profissionais, eles preferem limitar a idade por conta de domínio em algumas idades e acabam encaminhando crianças maiores, adolescentes, para outros profissionais. Por quê? Aí fica um pouco realmente livre da profissional. De cada profissional tomar essa decisão. Porque, na verdade, isso. a gente poderia tá. considerar bebê, criança, adolescente. Seria mais ou menos isso. Eu gostaria de divulgar um trabalho que eu estou fazendo, que é novo aqui em Alagoas. Eu acho que é muito Ótimo. interessante, Ótimo. que é a neuromodulação. A neuromodulação entrou na minha vida ano passado, quando eu fui convidada para participar de atendimentos nessa metodologia em uma clínica que é referência aqui, que é a Magneuro. Ela criou um anexo, que é a Modula Neuro, e nós estamos trabalhando com a neuromodulação também na infância. O que é a neuromodulação? Ele é um estímulo elétrico de forma não invasiva, segura, que é dado na região do cérebro da criança que a gente precisa e acho importante estimular. Por exemplo, crianças que apresentam atraso na fala, ele pode sim ser um aliado. Crianças que apresentam dificuldades no equilíbrio, na coordenação motora, ele também vem como um aliado para potencializar os resultados. Então, essa modalidade da neuromodulação, ela é associada junto com o estímulo, o treino da função. Se é um paciente que quer melhorar a linguagem, a gente vai fazer um treino de linguagem junto com a fono, associado com a neuromodulação. Se é uma criança que precisa melhorar o equilíbrio, a gente vai trabalhar essa parte do equilíbrio associado com a neuromodulação. Então, é uma gama enorme de Mais uma tecnologias. ferramenta, né? Mais uma Tecnológica. tecnologia que a gente tem aqui em nossas mãos. E próximo, porque antes não tinha próximo. E a gente está com esse recurso aqui em Alagoas. Parabéns. Mais né? acessível. Isso é importante, eu acho que é uma Isso. conquista, porque Com isso você certeza. traz esperança, É. né? É uma tecnologia que traz E os esperança. resultados, assim, que eu presencio são maravilhosos, porque a gente consegue realmente potencializar os resultados. Tem também algumas contraindicações, mas aí eu acho que vale a pena as pessoas conferirem. E cada caso é um caso, cada Isso, situação é uma situação, mas isso. que a gente tem aliados para melhor Exatamente, desenvolvimento da criança. Que exatamente. fantástico. E fica aí o recado, né? Com relação à fisioterapia pediátrica, né? Qualquer sinal que se perceba, Sim. né, de alguma falta, né? Procure logo, né? Um profissional. É, porque pra orientar. quanto antes, Isso, melhor, né? Quanto Pra antes, você fazer melhor. não. Isso. Existe a caderneta da criança, que ela pode ficar observando também. Mas, por exemplo, se uma criança passou dos 4 meses, não está segurando o pescoço, está com 5, 6 meses, não está tendo interesse de ficar sentada, 10 meses, não tem interesse de engatinhar, 11 meses, não tem interesse de ficar em pé, a gente precisa fazer uma avaliação urgente para entender o que é que está acontecendo com essa criança. Se é um problema realmente motor, se é sensorial, se é visual. Fazer a investigação, né? Isso, porque às vezes a gente lembra muito do motor e às vezes é uma questão visual, que aquela criança não está tendo uma visão legal e está limitando todo Auditiva o contexto, também? auditiva. Então, a gente precisa realmente investigar, por isso que os testes, eles são realmente importantes para a gente rastrear onde Identificar o que é para poder entrar exatamente com o profissional isso. correto para aquela... E Exatamente. o quanto mais cedo nessa fase, né? Isso. Melhor. Chegamos ao final. Queria agradecer mesmo, assim. Foi uma aula hoje muito Com legal, não certeza, foi? Muito com importante, certeza. pessoal. É Muito uma área muito esclarecedora, importante, né? muito esclarecedora. Queria agradecer, né, a participação
participação de vocês no Fala Aí. E a gente encerra com um brinde. Muito bom Mais um saber. episódio do Fala Aí, SESMAC. Fala aí.